Mateus 14, verso de número 22. Nossa leitura vai até o verso número 33, então abra a tua Bíblia, ou liga a tua Bíblia aí no teu smartphone, ou se você tiver impossibilidade das duas coisas, vai aparecer aqui na tela. Título dessa mensagem, nesse episódio, na série de mensagens Viver uma Vida Cristã Vibrante, é Viver como Jesus. Um dos maiores desafios da vida, o maior desafio da nossa vida, irmãos e irmãs, é viver como Jesus viveu. Não existe vida cristã que não seja vida em Cristo, por Cristo e para Cristo. Porque dele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas, e isso inclui a mim e a você. Uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho poderoso, que nos salvou, nos regenerou, nos transformou em novas criaturas, justificados pela fé, abençoados, esperando Jesus voltar. Até esse episódio da volta de Jesus, a nossa glorificação, o nosso tempo na terra é um tempo de santificação progressiva, em que vamos cada dia mais nos tornando parecidos com Jesus. E uma das frases que eu mais repito, talvez seja o mantra da minha vida, é que o maior elogio que alguém pode receber em vida não tem a ver com a performance profissional, esportiva, culinária ou qualquer outra coisa que fale da sua capacidade pessoal de fazer alguma coisa, mas fala da vida de Cristo em você, quando alguém é capaz de olhar para você e dizer o seguinte: como você está cada vez mais parecido com Jesus. E como é que Jesus viveu? Em perfeita harmonia com a vontade do Pai, consonância absoluta com a vontade soberana do Pai Celestial. O tempo todo ele apontou para o Pai. O tempo todo ele justificou que a sua vida, sua vinda, sua obra, sua ascensão, sua formação daqueles discípulos estavam intrinsecamente ligadas à vida do Pai, à obediência do Pai. Ele andou em submissão. Em tudo Jesus foi considerado obediente. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou sobre todas as coisas, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém viveu melhor do que Jesus na terra, e nós podemos viver como Jesus viveu, tal qual ele foi. Podemos ser nós nesse mundo. Como Jesus viveu? Em obediência, submisso à soberana vontade do Pai em tudo. Foi encontrado em serviço, servindo ao Pai. Como a gente vê algumas pessoas, vocês veem essa turma toda aqui de camiseta preta, com a logo aqui da comunidade, com uma informação importante atrás. Essa turma aqui está nos servindo. Você olha lá para cima, tem o pessoal na câmera, tem na transmissão, tem o pessoal trabalhando aqui no áudio, tem gente trabalhando, tem gente cooperando, tem Jesus entre nós aqui cooperando. Está lá o Dan com uma câmera na mão, capturando. Meus amigos aqui, minha amiga querida lá, meu amigo lá trabalhando, capturando tudo isso, gente servindo. E as pessoas mais felizes dessa terra são aquelas que estão servindo, porque maior coisa é dar do que receber. Foi por isso que Jesus foi tão alegre, feliz e abençoado. E é assim que nós vamos ser também, alegres, felizes e abençoados. Cristo em nós, a esperança da glória. Posso te pedir um favor? Mas eu já vou dizer antes para você fazer isso com muita vivacidade. Vamos aplaudir Jesus agora, nessa hora, de todo o nosso coração. Recebe, Senhor, esse culto, essas palmas, e tudo que vai acontecer aqui é para a tua glória. Estamos aqui por causa do Senhor, e o Senhor é o objetivo, o centro da nossa adoração, o centro do nosso serviço. Amém. Glória a Deus. Qual livro você abriu aí? O livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Qual capítulo você está? 14. Seus olhos já estão postos no verso 22? Vamos fazer a leitura aqui de uma narrativa linda, de uns episódios mais pedagógicos, que se parece muito com os nossos dias, e depois nós vamos fazer algumas aplicações, 5 lições, eu quero aqui pensar com vocês, 5 lições para mim, para você, para nós desenvolvermos uma vida cristã vibrante, vivermos como Jesus. Mateus 14, verso número 22, a minha versão, nova versão Almeida, NAA, diz assim: logo a seguir, o que aconteceu antes? Jesus multiplicou pães e peixes. Mais de 15 mil pessoas foram alimentadas por um milagre extraordinário, que sacudiu o imaginário dos discípulos, que fez uma enorme diferença nos dias de Jesus, e que teve uma repercussão extraordinária. A primeira vez se vê sendo multiplicado pães e peixes. Quantos pães tinham nessa cena? 5 pães. E 2?
2 peixinhos. Jesus dá graças a Deus pelos pães e peixes, à vista de todo mundo, e milagrosamente 5 pães e 2 peixinhos são multiplicados, de modo que uma multidão generosa, o texto faz referência a 5.000 homens, excetuando mulheres e crianças. Então, se cada um deles era casado, tinha uma mulher e pelo menos um filho, estamos falando aqui minimamente 15.000 pessoas foram alimentadas num dia milagrosamente. Tudo isso está acontecendo. E aí vem então o capítulo 14 de Mateus, verso 22, Jesus está escrito aqui por Mateus: logo a seguir, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões. Verso 23, eu peço a você que você tente imaginar a cena, o cenário, enquanto eu vou lendo aqui, e você vai acompanhando. Deixa a sua mente aberta aí para uma cena vir na tua mente, para você tentar entender o que está acontecendo, e o Espírito Santo poder potencializar o que você está lendo. Esse é um expediente bíblico de ler as Escrituras no poder do Espírito Santo. Lendo, refletindo, meditando, ampliando, imaginando, o Espírito Santo vai dar graça para a gente enquanto lemos. Verso número 23, e tendo despedido as multidões, ele, Jesus, subiu ao monte a fim de fazer o quê? De orar. E o texto bíblico, o escritor sagrado bíblico aqui diz que ele foi orar sozinho. É importante essa percepção aqui, daqui a pouco nós vamos aplicar. Então ele despediu as multidões, subiu ao monte e foi orar sozinho. Ao cair da tarde, naqueles dias 18 horas, para ser mais exato, ao cair da tarde, subiu ao monte ao fim de orar sozinho. Lá esteve de novo, está aqui a expressão, não sozinho, agora mais só. Verso 24, entretanto, enquanto Jesus despede as multidões, sobe ao monte em solitude para orar, enquanto isso está acontecendo, o barco já estava longe, já estava distante dos olhos de Jesus. Ele no monte, no alto monte, orando, e o barco com os discípulos que ele mandara os discípulos tomarem e atravessar o lago, esse barco está já distante, a uma boa distância da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, então Jesus começa a orar no fim da tarde, às 18 horas, e alta madrugada, e para aqueles dias os romanos definiam madrugada em 3 estágios, de 3 horas, então pode-se pensar aqui que às 6 horas da manhã, das 18 horas até às 6 da manhã, o que Jesus estava fazendo? Orando. Com quantas pessoas? Ninguém, só ele e o Pai. Faz a conta aí de horas. Enquanto isso o barquinho está indo embora, e Jesus está lá no monte das 18 às 6 horas, orando sozinho, depois de um dia cansativo, exaustivo, depois de uma experiência extraordinária de multiplicar pães e peixes, ele pede para os seus discípulos atravessarem o mar. Os discípulos já estão longe, porque das 18 horas, fim daquele dia, até as 6 da manhã, Jesus está sozinho orando. Volta para o texto, nós estamos agora no verso de número 26. Enquanto isso, os discípulos, nós tínhamos ido até o verso de número 24, não é isso? De madrugada, Jesus foi até ele, aonde estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E qual foi a resposta de Jesus no verso 29? Vem. Qual foi a resposta de Jesus? Vem. Mas o que Pedro pediu para fazer? Andar sobre as águas. Estavam tranquilas as águas? Agitadíssimas. E Pedro disse: para provar que é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando sobre as águas. E a resposta de Jesus foi: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Verso 30, aparece um verbo importante. Reparando, porém, na força do vento, teve o que, irmãos? Teve medo. E começou a fazer o quê? A afundar.
E amedrontado e afundando, o que ele gritou dizendo? Socorro, salva-me. E não foi com esse tom de voz que naturalmente aquele homem deve ter falado. Foi em profundo desespero, afundando no mar encapelado, ele gritou, Senhor, salva-me. E verso 31 diz que Jesus prontamente, ou talvez a sua versão está aparecendo aqui na tela, imediatamente, Jesus estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E no verso 32 diz que, subindo ambos para o barco, tanto Jesus quanto Pedro, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho amado de Deus. Amém? Queria já aplicar esse texto para a gente ganhar tempo e a gente orar aqui. Quero ser muito objetivo, peço ao Espírito Santo que me ajude nisso, a ser objetivo, justo e honesto com aquilo que me comprometi com Deus em oração nesses dias antes de estar aqui, a compartilhar com vocês 5 lições valiosíssimas que eu e você podemos aprender com Jesus, com os discípulos, com esse episódio, para vivermos uma vida cristã ainda mais vibrante do que temos vivido até agora. 5 lições. Quantas? 5 lições. A primeira delas, o verso 1 diz que foi Jesus quem mandou aqueles discípulos entrarem no barco, e entrando no barco, atravessarem aquele mar, e atravessando aquele mar, viver aquela situação difícil de vida. É importante, talvez você não conheça tanto da história, mas uma pincelada um pouco histórica aqui, é que naqueles dias, embarcação era um meio natural de se fazer travessias para chegar de um ponto a outro, era o ponto mais próximo de A a B, era natural fazer travessias no mar. E aqueles discípulos naquele barco, muitos deles eram do ramo da pesca, gente muito capaz, gente muito acostumada e familiarizada com o mar, com embarcação, com intempéries de tempo e de vento e de mares, gente experimentada, mas que naquele dia, em obediência a Jesus, tomam o barco e enfrentam uma tempestade, uma dificuldade grande na vida, perigo de vida, risco de vida. Mesmo para gente experiente e experimentada, eles passaram por aquilo. E o que nós podemos aprender, uma primeira lição já aqui, é que mesmo obedecendo Jesus, nós podemos passar por situações difíceis na vida. Que essa ideia de que vem para Jesus e pare de sofrer, ela não é verdadeira. Porque é esse mesmo Jesus que diz, por meio de João Evangelista, capítulo 16, da sua epístola, aliás, do seu livro evangelístico, João 16, 33, Jesus diz assim, eu disse essas coisas para que vocês tenham em mim paz. No mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu, disse Jesus, eu venci esse mundo. Mas vocês vão passar por aflições. Então a primeira lição que a gente pode aqui aprender facilmente, que mesmo obedecendo Jesus, podemos passar por turbulações, por turbilhões na vida. Que mesmo obedecendo Jesus, nós podemos passar por dificuldades e enfrentar mares agitados e ventos fortes durante a nossa vida. Obedecer Jesus não significa isenção de problemas. Aliás, eu extrapolaria aqui com ousadia dizer que muitos de nós tinham uma vida muito tranquila, mares calmos, antes de Jesus. Mas depois que entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa embarcação começou a chacoalhar um pouquinho. Estava tudo naturalmente tranquilo. Entregamos a vida a Jesus. Passamos a ser alvo de ataques do inferno. Passamos a ser alvo de chacota, de mentiras, de traições, de calúnias. Tudo isso para chacoalhar o barco da nossa vida. Mas a grande questão aqui não é se o barco está chacoalhando, é o porquê está chacoalhando. Porque se o barco da tua vida está chacoalhando, se há vento soprando contrariamente a você, se os mares estão destabilizando os seus pés, mas porque você está obedecendo Jesus, fique tranquilo que uma hora vai passar. E Jesus vai dar para você vitória. Se o que você está vivendo não é resultado de um pecado, de um erro de engenharia da vida, um erro de percurso, uma cabeçada na vida que você está dando porque você não obedeceu Jesus, se não é isso, fique tranquilo,
porque você não vai sucumbir, você não vai afundar, você não vai morrer, você não vai ficar traumatizado ou traumatizada, porque quem obedece Jesus pode passar por tribulações, dificuldades, mas nunca ficará caído e prostrado, vai sair no final das contas com um bom testemunho de quem é o Senhor Jesus, da sua bondade, da sua providência, do seu amor e da sua ajuda. Está passando luta? Dificuldade? Está passando isso que está obedecendo Jesus? Fique firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã. Esse mar vai cessar. Esse vento vai parar. E a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Porque Jesus tem prazer em salvar gente obediente, submissa à sua autoridade e à sua vontade. Foi Jesus quem mandou os discípulos enfrentarem aquela dificuldade. E o mesmo Jesus que os mandou, os segurou, os fortaleceu e os abençoou. E eu tenho uma boa notícia. Aquele Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor está conosco. Os ventos estão soprando? Fique em paz. Tua embarcação não vai ruir. O mar está destabilizando? Fique em paz. Você não vai afundar, porque Jesus vai guardar todos aqueles que são obedientes neles, mesmo passando pelas mais duras, críticas e momentos turbulentos da vida. Fique em paz no seu coração. Como disse Jesus, coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, diz o Senhor Jesus, não tenha medo, eu estou com vocês. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender. Quem os mandou atravessar? Foi Jesus. E o mesmo Jesus que nos manda atravessar os desafios da vida, está com a gente em todo o percurso e nos dará uma grande vitória. Você crê nisso? Levante tua mão direita aos céus, por favor, bem alto. Diga assim: eu creio que a despeito dos mares e dos ventos contra a minha vida, eu andarei em obediência ao Senhor Jesus e chegarei ao meu destino em paz, alegre e abençoado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui, uma lição valiosíssima com Jesus, seus discípulos e esse episódio para uma vida cristã vibrante, é o seguinte: você quer viver como Jesus? É uma pergunta. Você quer viver como Jesus? Ansiedades extremas e medos paralisantes não vão te tomar. Quer viver como Jesus? Invista tempo de oração com o Pai. Você nunca encontra Jesus. E olha que Jesus foi colocado em cenas extremas na sua vida. Por exemplo, antes de subir ao Monte das Caveiras, ao Monte da Crucificação, horas antes, ele vai até um lugar reservado chamado Gólgota, sozinho. Diz o texto bíblico que ele vai orar ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, suando gotas de sangue, porque ele sabia que aquilo ia doer muito. Era 100% Deus, sim, mas era 100% homem também. Aquela morte de Jesus foi dolorosa no corpo físico dele. Ele se doou completamente, aquilo foi massacrante. Os dias ou as horas que Jesus passou na Via Cruz até a crucificação foi dolorido. O autor da carta, aliás, do livro Isaías, o próprio Isaías, o autor messiânico das profecias que diziam respeito sobre o que Jesus viveria, diz que ele foi traspassado e moído pelas nossas transgressões, que ele estava aflito, que ele estava desamparado, que ele estava desfigurado, sem beleza nenhuma para que o desejássemos. Jesus estava horrível na cruz do Calvário por tudo que sofreu, mas horas antes ele foi orar ao Pai, e ele submeteu à vontade do Pai, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, por amor de mim e de você. Mas ele passou por um momento de angústia. Ele passou por um momento de angústia quando pessoas da cidade religiosa encontraram uma mulher colocada numa situação, ou apanhada numa situação de flagrante adultério, e a lei de Moisés dizia que uma mulher pega em flagrante adultério, ela deveria ser colocada em praça pública, apedrejada por todos que lá estivessem, até que ela morresse. E aí eles encontram Jesus na praia, escrevendo, sabe lá Deus o quê? É uma curiosidade minha, eu vou perguntar no céu. Eles trazem essa mulher, a cidade inteirinha diz assim: escuta, Moisés, a lei, diz que tem que ser executada essa mulher. E o que você diz, Jesus? Olha que situação constrangedora, difícil. Vocês conhecem. Jesus salvou aquela mulher da condenação. Mas foi um momento de estresse.
Jesus viveu momentos em que ele foi colocado em situações em que ele poderia se estressar, ficar ansioso, chutar o pau da barraca e parar com tudo. Mas você encontra Jesus em algum momento na sua vida andando ansioso com alguma coisa? Olha um outro episódio na Bíblia, você vai encontrar também uma embarcação, o mar pior do que estava aqui, com outros detalhes mais. E diz o texto sagrado que Jesus estava no lugar mais fundo do barco, deitado, dormindo. E os discípulos tentando dar um jeito na embarcação para ela não virar, e Jesus dormindo num cenário como esse. Os discípulos ficaram intrigados, dizendo assim: mestre, não te importas que a gente pereça? Em outras palavras, você está dormindo no meio de uma situação como essa. Eu imagino Jesus dando uma espreguiçada tranquila, assim, olhando para aqueles dois, dizendo: caramba, vocês não entenderam nada. Eu estou aqui. Se eu estou no barco, vai ficar tudo bem. Mas quem é que dorme numa situação como essa, irmãos? Eu até hoje não me acostumei a pegar avião. Esses dias fui para Uberlândia, no final do ano passado, 45 minutos, quase 50 de voo. Mesmo 150 minutos de voo para cá, ou lá para o Nordeste, 3 horas, eu não durmo nem a pau. Os meus pensamentos me assaltam. Eu sempre acho que vai dar ruim. Principalmente quando a aeronave está assim para fazer aquele... Está na pista para dar aquela subidinha, aí você escuta lá do fim uma criança gritando: vai cair! Eu falo: será que Deus não revelou para essa criança? Quando eu escuto criança gritar: vai cair, eu disse: já deu ruim. Como é que Jesus estava dormindo tranquilo num barco, agitado como aquele? Os discípulos desesperados, atônitos, vão até ele dizendo assim: você está sem noção, Jesus? Aí Jesus dá uma espreguiçada, que é coisa minha, não está na Bíblia. Ele sobe até a parte alta do barco e diz assim: ô vento, segura aí. Ô mar, dá uma seguradinha você também. E diz o texto sagrado que naquela hora, por causa da palavra de Jesus, fez-se completa bonança. Aí os discípulos aterrorizados disseram assim: quem é este que até o vento e os mares o obedecem? Sabe quem é esse? É Jesus, o Senhor da minha e da tua vida. Tem mar revolto na tua vida? Confie. Jesus, com uma única palavra, sem nenhuma ansiedade, ele é capaz de pôr tudo no seu devido lugar, dando ordem, porque ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus nunca andou estressado. Outro episódio, as irmãs de Lázaro vão procurar, dizendo: olha, teu amigo está doente, uma doença incurável. Se o Senhor demorar, ele vai morrer. Jesus recebe a informação, chora, mas ele decide ficar ainda onde estava mais alguns dias. 4 dias depois ele chega na cidade. Aí a Marta vem e diz assim: Senhor, chegou atrasado. Se eu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Já faz 4 dias, nem mexe nesse assunto. Eu já estou muito em paz com a ideia de que na ressurreição vou tê-lo de volta. Aí Jesus olha para ela assim: mulher, eu já não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Mulher, tenha fé. Como assim cheguei atrasado? Jesus nunca chega atrasado em lugar nenhum. Quem chega a essa conceituação somos nós, mas Jesus nunca chega atrasado em lugar nenhum. Ele está agora, nesse exato momento, diz as Escrituras, à destra de Deus Pai, reinando sobre tudo e sobre todos, reinando completamente. Ele não perdeu o fio da história. Jesus não perdeu as rédeas da história. Jesus não perdeu o governo de nada. Ele está absolutamente no lugar de glória, reinando sobre tudo e todos. Por isso, tenha calma. E vocês conhecem a história. Ele chega de frente do túmulo, tem uma pedra lá, uma multidão olhando para tudo aquilo. Ele olha aos céus e diz assim: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Aí ele dá uma voz para o morto dizendo: saia. E o que aconteceu com Lázaro? Ele saiu. Olha o espanto. Jesus viveu ansioso com alguma coisa? Agora eu te pergunto, você é uma pessoa ansiosa? Quantos aqui são muito ansiosos? Como diz o Dr. Jorge, especialista no assunto, ansiedade é uma coisa importante, faz parte da nossa vida, está na nossa constituição. A questão é quando ela extravasa os limites necessários. Ansiedade é uma coisa boa, é da vida. O problema é quando ela extrapola os limites. E no nível espiritual, é quando a gente passa a duvidar de quem é Jesus por algum motivo da nossa circunstância da vida. Mas Ele está reinando com glória sobre tudo e sobre todos. Não há nada na sua vida agora que Ele não saiba.
Não há nada na minha vida agora que Ele não saiba, e não há nada que Ele não possa transformar a partir de nós mesmos. Senhor, livra-me da ansiedade, da dúvida e da incredulidade. O Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa na minha vida e nessa circunstância. Este é Jesus. Esta é a segunda lição que a gente pode aprender. Quer viver como Jesus? Invista no seu tempo de oração. Lembra que eu fiz questão de dizer que Jesus retirou-se para orar sozinho? Ele fez isso no final da tarde, e no início do outro dia, ele vai até os discípulos. Ele não vai despreparado. Há outros episódios na Bíblia que você vai encontrar Jesus chamando Pedro, Tiago e João, 3 parceiros íntimos de oração, para alguns tempos de oração. É importante ter um parceiro de oração. É importante eu e você termos pessoas que nos guardam num tempo de dificuldade. Pessoa que ora pela gente, pessoas que estão conosco nos momentos mais difíceis e que sempre tem uma palavra de oração. É importante ter gente assim na vida. Se você ainda não tem, corra buscar. Temos gente boa nessa comunidade. Temos células, grupos menores nas casas que acontecem regularmente, toda semana. Pessoas de Deus, pessoas de oração, que podem ser um amigo, um parceiro seu de oração. Tenha gente assim, e seja assim para alguém também. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: não sobrevivam da oração de ninguém. Tenha vida de intimidade com Deus particular e sozinho. Nós vimos aqui, o texto diz 2 vezes no verso 23, que Jesus retirou-se para orar sozinho e permaneceu sozinho todo esse tempo de oração. Jesus fez tudo o que fez, viveu como viveu, porque ele tinha tempo de intimidade com o Pai. E não houve ninguém com uma agenda mais lotada que Jesus. Eu não tenho uma agenda mais lotada que Jesus. Você não tem uma agenda mais lotada que Jesus. O que nós devemos ter como Jesus é uma prioridade. Qual é a palavra? Oração precisa ser prioridade. O dia foi cansativo. Não foram só a multiplicação do pães e peixes. Ele fez outras coisas. Aquele dia Jesus deveria estar muito exausto. Mas mesmo exausto, ele não negligenciou tempo de oração. O Filho perfeito. O Filho concebido na condição de virgem, de uma virgem, nascido da concepção virginal, o Filho perfeito, o Filho amado de Deus, o Filho precioso, o Filho mais importante, não ousou viver a sua vida sem viver debaixo de oração. Como tem gente desguarnecida na vida. Se você não tem uma vida de oração particular, a sós com Deus, você está vulnerável. Ao que, pastor? A tudo de ruim na vida. E se orar, você ainda continua sendo alvo de coisa ruim na vida, mas você está guardado em Jesus. Porque pessoas que têm tempo de oração, vida de intimidade com Deus, são preparadas para os discípulos, para os momentos difíceis. Elas não são pegas de surpresa. Porque no tempo de oração, o Espírito Santo pode mostrar para nós o que vai acontecer. No tempo de oração, o Espírito pode capacitar a mim e a você também, a passar por aqueles desafios, confiando de que aquele que nos chamou para passar o desafio está conosco e nos dará vitória. Gente que investe tempo para orar, gente que reserva tempo para orar todos os dias, para ter um tempo de intimidade com Jesus, está preparado para qualquer batalha. Não é pego de surpresa. Por quê? Porque o Senhor nos prepara para os grandes desafios da vida por meio da oração. Pessoas que estão vivendo debaixo de oração, de consagração, de intimidade com Deus, são alvos fáceis do Espírito Santo, dar poder e autoridade. E quando acontecer alguma coisa, você dizer assim: eu já sabia. Jesus já tinha me dito. Eu estou aqui em plena confiança do que Ele vai fazer. Gente assim não vive na ansiedade, no pânico e no medo. Quer andar como Jesus? Quantos? Invista tempo de qualidade na sua vida de oração a sós com Deus o Pai. Jesus mostrou aqui que ele ficou horas. Eu não estou dizendo sobre horas, mas pega um outro episódio, quando Jesus está indo para a cruz, antes de ter um tempo sozinho com Deus, no Gólgota, ele chama os discípulos para orar, e a certa distância ele diz para os discípulos: agora vocês parem aqui, fiquem em oração, eu vou agora me retirar um pouquinho, vou orar sós ali, mas fiquem aqui em oração. Diz o texto sagrado que 1 hora depois Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo.
E Jesus fez uma dura reprimenda aí, dizendo: vocês não aguentaram uma horinha de oração? Irmão, deixa eu abrir o coração aqui. Que geração estranha a nossa de cristãos. Porque nós estamos falando de viver uma vida cristã vibrante, sem oração, não vibra nada. Porque oração dá poder para a gente. Oração dá para nós consciência de quem Deus é. Oração não é monólogo, oração é diálogo. Oração é quando eu vou para aquele tempo com a minha Bíblia e eu falo com Deus sobre todas as coisas, mas eu paro para ouvir ao Senhor sobre todas as coisas também. Oração prepara a gente para as grandes batalhas da vida. Oração muda a gente, depois através da gente muda as circunstâncias. Pessoas que estão vivendo debaixo de oração, de diálogo com Deus, de tempo com Deus, essas pessoas estão vivendo uma vida cristã muito acima da normalidade. Estão vivendo a vida cristã no mesmo nível que Jesus. Porque Jesus viveu sobre a face da terra 3 anos ou 3 anos e meio, como dizem os especialistas. Ele viveu todos os dias na perspectiva de que tudo estava debaixo do governo do Deus Todo-Poderoso. Mesmo vivendo horríveis oposições, mesmo sendo algumas vezes maldito, maldizido, se assim posso dizer, ou muitas vezes até xingado, humilhado, ofendido, Jesus chamado de comelão, de beberrão, de pai de espírito ruim, de amigo de gente que não valia nada. Jesus foi acusado das piores coisas da vida, e Jesus nunca foi para um centro de terapia pedir ajuda para ninguém, porque ele sabia bem quem ele era, e você encontra Jesus o tempo todo orando. Quer viver uma vida cristã vibrante, alegre, poderosa, cheia do Espírito Santo? Ore. Mas faça da oração não o último recurso da tua vida. Faça da oração a prioridade máxima. Está vivendo um momento difícil? Ore. Está passando luta? Ore. Está tudo bem na sua vida? Ore. Está sem forças? Ore. Está cheio de força? Ore. Está vivendo um momento bom? Ore. Oração é prioridade para os filhos de Deus, porque oração é quando abrimos nossos ouvidos, a nossa boca, o coração para falar com o Pai, que nos ama, que sabe todas as coisas e que nos prepara para os grandes desafios da vida. Quer andar como Jesus? Invista tempo de qualidade, tempo de oração, de busca de Deus. Mas está vivendo dias em que o mar está revolto, o vento está soprando o contrário? Corra para a oração. Corra para a oração. Não corra da oração. Tem gente batendo cabeça por aí e descobrindo depois que bateu cabeça que se tivesse parado para consagrar aquilo a Deus, para submeter aquilo a Deus, para permitir que o Senhor interferisse antes de eu definir o que quero fazer, no processo já de elaboração. Senhor, eu estou pensando em fazer isso, mas eu consagro nas tuas mãos. Fala comigo, me dá paz, me ajuda. Fala comigo pelas Escrituras, fala comigo, Senhor. Não quero errar, não quero tomar um caminho errado na minha vida. Eu não quero mais errar na vida. Quer ver? Quantos gostariam de fazer essa oração hoje à noite? Não quero mais errar na vida. Você já tomou decisão ruim na tua vida? Talvez você está vivendo consequências dessa decisão que você tomou. E a pergunta é, ela foi concebida debaixo de oração? Não. Porque quem ora, ouve a Deus. Quem ora, ouve de Deus. Quem ora, tem confirmação de Deus. Quem ora tem o sim ou não de Deus. E seja o sim, seja o não, nós precisamos ouvir ao Senhor. E só dá para ouvir se nós orarmos. Transformar isso numa prioridade. Terceira lição que nós podemos aprender com Jesus, esses discípulos e essa situação, para vivermos uma vida cristã vibrante, é que, mesmo tomados por medo, mesmo tomados de insegurança, nós podemos experimentar grandes milagres com Jesus. Você não precisa ser a pessoa com a maior fé do mundo. Você não precisa ser a pessoa mais segura da história para experimentar milagres. Mesmo com a tua fé pequenininha, como é a minha, eu e você podemos experimentar grandes milagres da parte de Deus. Mas quero fazer algumas observações, porque o Pedro nos ensina que tipo de fé é essa. Porque vejam, você viu comigo aí no texto, quando Jesus se apresenta no cenário, já era por volta de 6 horas da manhã, o vento está batendo forte contra aquela embarcação, o mar está revolto, talvez uma neblina cobrindo tudo aquilo, e de repente eles veem alguém andando sobre as faces das águas, nunca viram ninguém andar, era costume naquela época como a nossa também, achar que aquilo é um espírito, é um fantasma, e o que já era um cenário difícil, agora se torna ainda mais aterrorizante,
Mas aí Jesus diz, coragem, sou eu, não tenho medo. Talvez ele ouviu a voz de Jesus, mas ouviu muito, muito nitidamente, mas parecia ser Jesus. E para confirmar que era Jesus, Pedro faz um pedido que nós vimos aqui. Senhor, se é tu mesmo, olha a insegurança aqui, se é tu mesmo, manda que eu vá até ti andando sobre a face das águas. E qual foi a resposta de Jesus? Venha. Mas olha que curioso, porque fé aqui é fé mesmo, independente da sua dimensão, seja ela grande ou pequena, ou mediana. Fé que é fé mesmo, ela nos compromete com o que Deus quer fazer. Porque Pedro podia dizer assim, Senhor, se és tu mesmo, resolve o problema, está tudo bem, a gente vai crer que é o Senhor mesmo. Mas não, Pedro não pediu para Jesus resolver o problema. Pedro disse o seguinte, eu quero experimentar o que o Senhor está experimentando. Eu quero viver como o Senhor está vivendo. E o que estava Jesus vivendo? Quebrando a lei da gravidade. Nunca antes na história se há um registro de alguém andando sobre a face das águas, ainda mais numa situação caótica como aquela, com as águas agitadas. E pensa assim, olha, eu estou querendo viver uma experiência de fé, Senhor, mas essa experiência tem que ser a mesma que o Senhor está vivendo. Também quero andar sobre as faces das águas. Também quero experimentar pôr os meus pés aí no afundar. E Jesus disse para ele, venha. E porque Jesus disse para ele vir, ele foi. Fé que é fé, nos compromete com o que Deus quer e pode realizar na nossa vida. Fé que não nos compromete pode ser mera intuição. Sabe aquela coisa assim? Talvez alguma coisa aconteça de bom. Pega alguém que passou por uma situação traumática, de um acidente, ou hospitalizado por uma doença terminal, ou viveu um trauma muito grande, está perto da morte. Qualquer coisa ajuda, é intuição. Não dá nem para fazer alguma coisa. Mas ele está aqui diante de um quadro difícil, dizendo, Senhor, para confiar em ti, eu quero viver como o Senhor está vivendo. Eu estou comprometido, a minha vida, com aquilo que eu estou crendo. Porque fé é a forma como vivemos, não é o discurso que nós fazemos. Você crê em Deus? Creio. A que ponto? Crê em Jesus? A que ponto? O que você está disposto a fazer porque você crê? Porque crer impulsiona a gente para viver. E crer para transformar-se em milagre precisa de comprometimento pessoal. Teu casamento está difícil? Tua relação conjugal está complexa? Teu trabalho, teu momento de trabalho, como é que está? Deus quer e pode fazer um milagre? Claro que quer, claro que pode. Mas o quanto você está comprometido com o que Deus quer fazer? Porque fé, para ser fé, tem que envolver comprometimento nosso. Fé, irmãos, é uma coisa extraordinária. Fé não é probabilidade. O autor de Hebreus diz lá em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que eu não vejo existe. Fé é crer e trabalhar em função daquilo que eu creio. Está desempregado? Tô. O que você está fazendo? Esperando Deus fazer alguma coisa. Sentado? Esperando como? Olhando o celular? Assistindo Netflix? Esperando Deus fazer um milagre. Não, você está solto no universo. Porque quem tem fé, age como quem tem fé. Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá andar contigo. Vem. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite, vem. Comprometa-se. Quer viver um milagre? Jesus faz milagre, mas dá passos. Vem andar onde você não tem controle. Vem onde você só tem confiança em Jesus. Vem para um universo onde ou Jesus faz ou ninguém mais faz. Mas vem. Vem implica em fazer. Vir no que Jesus está dizendo para Pedro está comprometido? Então confie em mim. Confie e vem. Vem andar. E Pedro andou? Andou. Andou sobre a face das águas? Andou. Andou o tempo todo? Não. Vamos para a quarta lição que nós podemos aprender com Jesus, discípulos dessa situação, para viver uma vida cristã vibrante. Quantos querem ver uma vida cristã extraordinária na terra? Dessa aqui, deixa eu ver. Estou falando para... É possível viver, o Pedro viveu. O Pedro andou. Estava lá em Ubatuba, eu estava olhando para esse texto aqui, pensando aqui e tal, e olhando para a mar assim, eu estava na praia da Enseada, você conhece ali? É mar calminho. Mas você vai lá para o litoral sul, para aquelas praias mais longe lá, aquelas de tombo,
Amigo do céu. Não vou não, sei nadar. Fico ali na beirinha, a Débora gritando de longe. Cuidado, cuidado. Medo de ficar viúva logo, tadinha. Mas eu estava olhando assim para a praia da Encéada, daquela água paradinha. Lembra, Manu? Nós fomos lá para aquela face sul, né, filha? Lá no final do lado esquerdo. E aí as águas são cristalinas, paradinha, uma lagoa, uma piscininha. E eu estava dizendo assim, pô, o Pedrão andou, né? Aí tinha uma mulher com uma pranchinha fazendo sei lá como é o nome do negócio, vou nem me arriscar. Ela estava andando assim, eu falei, puxa, ela está andando naquela embarcaçãozinha ali, né? Eu estava doidinho para andar ali, irmãos. Imagina eu andando? Sair da Enseada e ir lá para a Praia do Lázaro, andando sobre a face das águas. As lanchas passando do meu lado, eu tranquilo aqui, eu estou com Jesus, gente. Você tem fé em Jesus? Tem mesmo? Está precisando de um milagre na sua vida? Deixa eu ver, está precisando de um milagre? Ou Deus faz ou não tem jeito? Comprometa-se com a sua fé. Vem andar com Jesus. Vem caminhar. Sai desse estado de paralisia. Para de ficar na plateia esperando as coisas acontecer. Vem interagir por meio da fé e você vai viver um milagre extraordinário. Pedro viveu. Eu e você viveremos também. Quarta, penúltima lição. Aliás, essa era a quarta, não era? Agora vamos para a quinta e última. Bora então. Quinta e última lição que eu e você podemos aprender. Não há mar agitado, nem vento contrário, que durem para sempre. Jesus tem poder para aquietá-los e os mandar cessarem. Essa dificuldade, essa oposição, esse momento caótico que talvez você esteja vivendo hoje, ele tem prazo de validade, ele não vai durar para sempre. Jesus continua ainda poderoso para colocar todas as coisas em ordem e completa bonança fazer-se na minha e na sua vida. Não vai durar para sempre. Jesus agora está no barco. Então, porque Jesus está no barco, a tripulação toda está segura, porque o Senhor Jesus estava com eles, e porque Jesus está comigo, está com você também. Você crê? Porque, irmãos, a grande questão não é se eu e você estamos passando um momento difícil. É se Jesus está conosco ou ele não está. Porque se Jesus está conosco, uma hora esse momento difícil vai passar. Você leu comigo aqui o verso 32, que diz que quando Jesus toma a mão do Pedro, quando Jesus o traz à tona, quando Jesus imediatamente estende a mão para alguém que pede socorro, ele o traz de novo para a tona, ele devolve Pedro junto com ele mesmo para o barco, e no instante que ele sobe no barco, imediatamente, quando ele põe o pé lá junto com o Pedro, o mar se acalma, o vento para, e os discípulos têm uma resposta, e eu já chamo o Will para me ajudar aqui. Você viu o final da história. Jesus entrou no barco, tudo foi transformado. O Pedro estava seguro, depois de passar um medo, ele quase afundou. E por que Pedro afundou, irmãos? O texto diz, porque ele passou a reparar no vento. Enquanto ele estava olhando para Jesus, sendo guiado pela voz de Jesus, ele andou muito sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para Jesus, reparou o ambiente onde ele estava, diz o texto que imediatamente ele começou a afundar. Não parece muito com a gente? Estamos andando com Jesus, caminhando com Ele, experimentando milagres, sendo sustentado, nosso coração se enchendo de paz, de alegria, de confiança, de segurança, e nós estamos olhando para Jesus, e caminhando com Jesus, caminhando com Ele, as coisas extraordinárias acontecendo. Dali a pouquinho a gente perde isso de vista, perde Jesus de vista, começa a olhar para as coisas e circunstâncias, e aí a gente começa a afundar. Mas o bom é que imediatamente, ao gritar por socorro, diz o texto sagrado que Jesus estende a mão na direção de Pedro, e o puxa e diz para ele: Pedro, por que você duvidou? Por que você duvidou, Pedro? Parece uma palavra dura, mas se você vai analisar no contexto, o que Jesus está dizendo para Pedro é terapêutico. Pedro, cara, aprenda essa lição no meio do mar, Pedro. Não tire os olhos de mim. Pedro, não se distraia com nada. Pedro, para de olhar para as circunstâncias. Pedro, eu venci a lei da gravidade, eu andei tudo isso aqui, eu dei para você o privilégio, Pedro, de andar até mim. Continue andando até o fim. Pedro, não ponha os olhos nas circunstâncias naturais. Quando você olhou para mim, você venceu o que era um medo, porque no meio do caminho você duvidou. Que semente terrível é essa que dominou seu coração, Pedro?
Porque você se permitiu duvidar do que você já estava vivendo. Ele não duvidou antes de andar, ele já estava andando, ele já estava experimentando, ele estava dando passos seguros e firmes na direção de Jesus. Eu imagino a alegria do coração daquele homem, andando sobre a face das águas, como Jesus estava também, guiado pela voz amorosa de Jesus. Pedro, num determinado momento, duvidou. Quando de nós estamos assim também, irmãos? Apagados na fé, depois de caminhar talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 40 anos, não importa. O grande desafio da nossa vida é permanecer o tempo todo olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só há esperança para nós se nós estivermos olhando para Jesus, mirando os olhos, ouvindo a sua boca. Quer viver uma vida cristã vibrante? Não tire os seus olhos de Jesus. Pastor, já tirei, estou afundando. Então grite por socorro nessa noite. Jesus continua imediatamente estendendo as mãos e puxando a gente para a tona e dizendo: não duvide mais. Jesus continua colocando a gente no barco, Davi dizendo: vou te levar seguro para o teu destino, Pedro. Mesmo que no meio da jornada você teve um vacilo, mesmo que no meio da jornada você duvidou, Pedro, eu quero recomeçar com você, mas agora de um ponto em que você teve uma experiência de que eu sou o único que pode salvar você, guiar você e levar você seguro ao destino que Deus o Pai tem para mim e para você, Pedro. Ele sobe no barco, os 11 discípulos estão olhando aquela cena e imediatamente Jesus no barco com Pedro, tudo ficou tranquilo. Qual é o final da história? Eles caem ao pé de Jesus, os discípulos, e passam a adorá-lo, dizendo: verdadeiramente, só tu és o Filho de Deus. E a vida deles nunca mais foi a mesma. Foram abençoados. Vamos ficar em pé?